Eu queria te contar a jornada do 0 aos 40 mil exames em um período de 16 meses. Para eu chegar nesse ponto, eu preciso estar contando para vocês a minha história. Eu sou o Vicente do Improvete e tudo começa quando eu termino uma especialização, uma residência em radiologia veterinária. Eu sempre estou trazendo conteúdos relacionados a desenvolvimento profissional através da gestão. E para vocês que me acompanham e veem meus vídeos, eu não vi uma maneira mais real, mais honesta do que contar de onde eu vim, aonde eu fui e aonde eu quero parar. Porque desde que o tempo é tempo, a humanidade, ela precisa das histórias. Ela usa as histórias, inclusive na Bíblia. Ela é praticamente toda contada em histórias, em parábolas. E eu não estou querendo entrar aqui num cunho religioso, mas é fato que isso acontece. Ou então nós podemos utilizar como exemplo os vinhos, que por trás de um sabor, da degustação, das sensações que nós temos quando a gente bebe um vinho, saber da história, de onde ele vem, de que uva é, a região que essas uvas foram plantadas e o que foi feito para conseguir chegar naquele sabor, tudo isso dá mais valor ao vinho. A nossa sensação, ela é maximizada. Então, eu achei honesto estar compartilhando com vocês a minha jornada. Eu preciso começar quando eu termino a minha residência. Porque antes disso, eu estava na faculdade. No 4º ano da faculdade, eu já me descobri radiologista, depois de fazer inúmeros estágios. E eu fiz em um hospital e eu me identifiquei muito com a parte da imagem. Eu me formei numa universidade federal, me preparei para a residência e eu passei nela. Até então eu estava dentro de uma instituição de ensino. Então, a forma com que a gente se relaciona com outros residentes, com professores e até mesmo tutores que vão nesses hospitais e escolas é de uma forma. Quando eu termino a residência e eu termino apresentando a minha monografia de R2, e eu lembro como se fosse hoje, minha orientadora e meu co-orientador olharam para mim e perguntaram assim: Vicente, você tem certeza que você não vai continuar aqui na faculdade? Quando eles falaram isso, eles falaram de uma forma, não me pressionando para eu dar continuidade, estar tocando projetos dentro das universidades, como acontece nas pós-graduações, mas não. Eles falaram assim: você tem certeza que você não quer continuar aqui assim, porque você gosta tanto do que você faz? E eu sempre fui muito decidido, que eu sempre quis o meu negócio, ter a minha empresa. E isso era inabalável. Mas quando eles me perguntaram daquela forma, eu confesso que eu fiquei balançado. Mas não foi suficiente para eu desistir do meu sonho. E eu segui o meu caminho. Ali começa uma jornada. Eu chego num mercado onde existiam poucos radiologistas atuando. Eu estava com muito conhecimento técnico, porém eu não tinha experiência privada nenhuma. E quando eu cheguei, eu tinha certeza absoluta que o mercado ia pedir vários exames para mim, porque eu estava acostumado a fazer muito exame. Na universidade, tinha uma rotina muito alta. 2 residentes não dava conta para tocar todos os exames de ultrassom, raio-x e tomografia. E eu estava tão preparado,
me sentia tão capaz de dar o meu melhor, que eu não tinha dúvida que todo mundo ia me ligar e ia pedir para eu fazer um exame. Porque eu comprei um aparelho de ultrassom, peguei o meu carro, um carro emprestado com meu pai e fui prestar serviço de ultrassom volante. Passei nas clínicas, distribuí o meu cartão, falei que estava disponível para fazer exame e visitei todas as clínicas que tinha na região. Todas. E eu fui e esperei. Esperei um dia, esperei 2 dias. No 3º dia aparece um exame. Nesse momento você fica muito feliz, pula de alegria. Aí passava o dia inteiro, só tinha feito um exame. Imagina que você sai de uma universidade com uma rotina frenética, você não tem tempo mal de conversar, mal tomar um café, e você faz um exame no dia e fica o resto do dia esperando uma ligação. E como você fica esperando uma ligação, você acaba não fazendo nada, porque se você vai estudar, você se desconcentra, poxa, ninguém vai me ligar. Se você ia fazer uma coisa, não vou fazer não, que vai que alguém me liga. Então o início mesmo, ou foi exames intercalados, com um dia, um exame, 2 dias sem nenhum exame, às vezes num outro dia apareciam 3, aí eu ficava animado, mas chegava no outro dia, não tinha nada. Às vezes eram clientes diferentes ligando, eu falei, opa, consegui conquistar um cliente, e esse cliente depois ele não me ligava novamente para eu estar fazendo exame. E nesse momento eu não conseguia saber o que é que estava acontecendo. Hoje eu tenho consciência de que naquele momento eu estava começando e o mercado ele não busca somente qualificação técnica. Para quem não te conhece, você é estranho. O seu serviço não é conhecido. Então até ele passar a ser conhecido, demanda um tempo. E nós costumamos ser muito ansiosos, né? Então era só uma questão de ter calma. E foi verdade. Com o tempo, eu gradativamente comecei a escalar. Consegui, depois de um tempo, fora do que eu imaginava, mas aí o momento chegou, aparecia, todo dia eu conseguia fazer um exame. Depois, todo dia eu conseguia fazer 2. E assim sucessivamente. E nesse momento de crescimento, é um momento de muita euforia, de muita alegria, vitória. É uma conquista de verdade. Você sente que você está inserido no mercado e você começa a ter retorno financeiro. E esse retorno financeiro foi dando condições de eu começar a sozinho assumir as prestações do aparelho de ultrassom que eu tinha comprado. Eu consegui comprar o carro do meu pai, porque ele foi fundamental para eu conseguir começar a trabalhar sem dinheiro. Mas Vicente, você comprou um aparelho de ultrassom. Esse aparelho que eu comprei foi com um dinheiro também emprestado da herança dos meus pais, do meu avô por parte de mãe. Então era um dinheiro de herança da família. E eu tinha aquela responsabilidade que eu precisava pagar. E paguei tudo. Então nesse momento de ascensão aparece o dinheiro. E as possibilidades de estar fazendo esses pagamentos. Então o momento da jornada fantástico, de muita felicidade. Só que isso significa crescer. E na maioria das vezes a gente tem dificuldade de começar e não está nem um pouco preparado para crescer. Porque quando você tem uma quantidade de exames que você consegue dar conta, por exemplo, se eu fazia 3 exames no dia, qualquer cliente que me ligasse,
eu conseguia atender ele prontamente, naquele momento que ele me ligava. Independente da distância, eu só falava a distância que eu ia chegar até ele. Porque eu tinha agenda vazia. Eu conseguia preencher, alocar. E para alocar, eu quis, inclusive, aumentar o raio de ação. Comecei a atender em outro estado. Cheguei a viajar para Minas Gerais, 6 horas para ir, fazia um exame, 2 no máximo e voltava. Porque eu não estava também muito interessado nessa questão financeira. Eu estava querendo mostrar o meu trabalho. E pensava nessa época, nossa, quem sabe de repente eu atendo até outro estado. Aí eu fico conhecido em 2 estados. Aí quando a gente é novo, a gente tem essas ideias, né? E como se isso fosse assim, uma coisa tranquila de se administrar, né? Mas o tempo, ele é muito bom. Ele é muito bom que ele vai colocando a gente no lugar que a gente precisa estar. Então, nesse momento de fantasia, eu fazia isso, atendia em outro estado, viajava mesmo. E, além de conseguir atender prontamente, rapidamente, na hora que me ligava, eu passava tempo conversando na clínica, né? Então, é um momento, um volume, que tudo está no controle. Está tudo aqui na sua mão, assim. Laudo na hora, liberava rápido, não dava uma furada. E como eu disse, nós, na maioria das vezes, não estamos preparados para crescer. E o crescimento ele veio numa velocidade que aí eu confesso que era o que eu esperava lá no início. Rápido. Tão rápido que eu tive uma oportunidade de, com uma outra pessoa que atuava também no mercado e que, por sinal, era um amigo meu de faculdade, tivemos a oportunidade de fazer uma sociedade. E ali a gente dava início a uma nova etapa, aonde essa sociedade tinha como objetivo juntar uma carta de cliente que cada um tinha e abrir um centro de diagnóstico para atuar de forma fixa. Mas o mais engraçado de tudo é que essa foi a ideia, esse foi o planejamento, esses foram os investimentos, e quando a gente abriu o centro de diagnóstico, bateu o primeiro medo, que era: será que os clientes vão encaminhar o exame aqui para onde a gente abriu fixo? Porque na nossa região existiam poucos profissionais e todos eram volantes. Só tinha um ou outro local que era fixo, mas eles não conseguiam absorver a demanda que tinha na época. Então, nós ficamos com medo. Eu não sei se você já sentiu esse medo. E esse medo fez com que nós, durante um longo período, não assumíssemos de verdade o que nós montamos. O que eu estou querendo dizer? Que a gente abriu um lugar fixo, mas a gente continuava atendendo como volante, e pior, a carga horária de volante era muito superior ao fixo. E o que aconteceu? Como a gente continua ainda atendendo, continuava muito atendendo volante, a gente não conseguia gerar uma alta demanda no fixo. E às vezes, por causa de trânsito do volante, quando a gente ia atender fixo, a gente se atrasava, a gente demorava para chegar, o paciente ficava esperando muito tempo. Inclusive, uma dessas pacientes no futuro se tornaria a minha esposa e mãe dos meus filhos. A gente já trouxe algumas histórias, talvez a gente faça um vídeo só dela contando essa etapa, que ela vinha do interior e
ela ficava, às vezes, 40 minutos esperando, com 3 pinchers, para fazer raio-x e ultrassom de cada um deles. E eu preciso falar dela porque eu vou conectar a história para a gente entender como que eu saí de 0 para 40 mil exames em 16 meses. Tá? Enquanto a gente ficava nessa indecisão, conseguíamos ter uma boa rotina mesmo, mas o mercado não ficava claro para eles como que a gente atuava. Era fixo ou era volante? Porque o volante, para eles que já estavam acostumados, era muito mais atrativo. Porque ia lá, fazia o exame na clínica deles, eles mesmos colocavam a propaganda que eles tinham o exame de ultrassom, mas na verdade era terceirizado, ligava para a gente, então eles enxergavam um benefício nisso. E um centro diagnóstico, tem que encaminhar os pacientes. Se eles continuam vindo para cá, para que eu vou mandar o cliente lá? E a gente ficou assim durante um tempo, até perceber que começou a haver uma inversão. Nós, na trajetória de crescimento, atendendo cada vez mais clientes, com um volume cada vez maior, em 2 pessoas, em 2 veterinários, né, em 2 radiologistas, a gente, ao invés de entrar num platô de estabilidade, não foi isso que aconteceu. Nós começamos a entrar em declínio. As coisas começaram a fugir do controle. E fugiram do controle mesmo. Aquelas solicitações de exame, porque quem precisava fazer era o Vicente, porque ele era muito bom e muito atencioso, começou a ser trocado por, nossa, tá difícil falar com o Vicente, ele não tem mais horário, atrasa demais, não entrega mais laudo, entrega 1, fica 2 sem entregar. E esse momento é a perda de controle. Tudo aquilo que estava na nossa mão, como uma areia, começa a escorregar, sair mesmo, cair. E por mais que você já tentou ficar pegando areia? Você enche a mão, ela esvazia, você enche de novo, você junta com as 2 mãos, mas ela sempre fica caindo. E era isso que estava acontecendo. Os clientes da recepção começaram a ficar revoltados. Todos os dias tinha piti de cliente na recepção. Todos os dias. E aí chegou um momento em que nós reconhecemos, eu e o meu sócio, o Guilherme, que sozinhos nós não seríamos capazes de resolver aquilo. Estava nítido que o que a gente tinha de conhecimento até aquele momento, a gente já tinha usado e esgotado tudo. Faltava. A gente precisava de conhecimentos diferentes. E a primeira coisa que a gente foi fazer foi buscar dentro da veterinária. E não encontramos ninguém que pudesse estar falando de como a gente poderia estar gerenciando melhor o nosso negócio. Porque estava nítido, escancarado na nossa cara que a gente não estava conseguindo gerir, organizar as coisas, deixar as coisas claras, bem definidas, produtivas. Como não achamos dentro da veterinária, nós saímos dela e a gente entrou num ciclo de fazer cursos e contratar consultorias. E esse momento foi um divisor de águas. É como se a gente tivesse deixado de ser criança e virado um adolescente. Adquirimos novos conhecimentos, coisas inclusive que eram até simples, mas a gente não tinha nem a atenção sobre aquilo. A gente julgava que os problemas estavam o quê? Em outra coisa, que é o primeiro mecanismo de fuga nosso.
é atribuir culpas a terceiros. Não, porque o problema é trânsito, porque eu não consigo voltar a tempo para fazer o atendimento dos clientes. Porque qualquer coisa que você fala que é porque é a desculpa, né? Então, esses consultores deram esses conhecimentos simples, outros não tão simples, outros mais complexos. Mas a partir do momento que você adquire, você já vai lá, pesquisa, começa a estudar sobre aquilo. E ficou claro que quando a gente cresce e a gente passa profissionalmente de uma criança para a adolescência, é necessário construir conhecimentos diferentes. Porque o que fez a gente chegar aonde está é o que a gente tem de conhecimento. O que vai fazer a gente chegar onde a gente quer está nos novos conhecimentos que nós vamos adquirindo com a nossa carreira. E não tinha nada dentro dos trabalhos científicos, técnicos que a gente procurava. Porque, inclusive, a gente cada vez mais melhorávamos os nossos exames. A gente ia ficando mais experiente. Os exames eram feitos cada vez melhores. Mas as reclamações continuavam piorando. Só alguém de fora conseguiu colocar a gente no eixo. E, inclusive, trazer a consciência também do controle emocional. Porque nesse momento o que você faz? Tem tanta reclamação, as coisas estão indo tão ruins, que você mesmo começa a ficar frustrado, nervoso, irritado, impaciente, desmotivado. É uma série de sensações e sentimentos ruins. Com certeza. Todo mundo sente isso. E aquilo, se você não controla, você fica abatido. E aí o cliente percebe, nota que você está apagado. Aquela estrela que ficava brilhando, aquela pessoa empolgada, deixa de ser, fica cabisbaixo, coluna torta. Mas aí vem o exame 0. Qual foi o 0? Nós buscamos profissionalizar todos os setores de prestação de serviço nosso. Conseguimos começar a contratar funcionários com cargos diferentes. Começamos a buscar radiologistas para nos apoiar nos exames. Estruturamos, organizamos a parte financeira. Deixamos todos os nossos processos formalizados. Nada por baixo dos panos, tudo legalizado, tudo certo. Não porque antes a gente fazia por debaixo dos panos, não era isso. Mas é que quando você começa a crescer, você vê que tem coisa que você não pode fazer. Que aí é contra a lei, que você tem que ter alguma coisa. E nós não somos preparados muito para isso. Então a gente consegue o quê? Contratar um advogado, contratar um contador que fosse bom de gestão, que pudesse nos ajudar. E aí, nesse padrão inteiro de organização, a gente começa a adquirir um sistema, e nesse sistema a gente teve o exame 0. Esse sistema foi implantado em setembro de 2017. E mais ou menos em agosto de 2019, nós estávamos completando 40 mil exames realizados. Mas foram 40 mil, todos laudados. 95% deles entregues, com um nível reduzidíssimo de insatisfação dos clientes. Lógico que eu não quero ser hipócrita aqui dizendo que a gente não tem problema, porque se isso acontecer, muito provavelmente eu não estou trabalhando mais, porque qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer negócio tem
problema. Porque o nosso serviço só existe porque alguém tem problema. Quer ver como? Se os pets não passassem mal e os tutores não se sentissem na responsabilidade de resolver aquele problema do pet, nós nunca nos faríamos exame. Um serviço ele só existe para resolver o problema de alguém. Já pensou nisso? Já teve atenção dessa maneira? Faz sentido o que eu falei? Total. É assim. Nós temos problemas. Mas o nosso negócio é medido pela capacidade que nós temos de resolver os nossos problemas. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, com o crescimento. Por isso que você está aqui nesse vídeo ouvindo até agora, eu tenho certeza absoluta que você está nessa trajetória. E se você está começando, tenho certeza absoluta que você já está olhando lá na frente, daqui a 5 a 10 anos, como que você gostaria de estar e de que forma você pode estar se preparando para estar crescendo de uma forma mais organizada, sem ter que estar passando por tantos altos e baixos, correndo tanto risco como eu corri. Para que isso? Daí nasce o projeto do Improvete, que é estar compartilhando todas as informações, os conhecimentos que eu adquiri nessa jornada, para que todos possam usar e amenizar as intercorrências que nós temos dentro da nossa profissão. Por isso, eu queria pedir para você, se fez sentido tudo que eu falei, se essa história, algum trecho dela, representa alguma situação, alguma coisa que você já viveu ou você tem medo de viver, curte ele, deixa o seu comentário e se inscreve no nosso canal, porque nós estaremos sempre postando conteúdos relacionados a desenvolvimento profissional através da gestão. E sabe esse sininho que tem aí? Se você clicar nele, o YouTube te notifica toda vez que a gente postar um conteúdo. Então não deixa de curtir não, tá? E se você nos segue lá no Instagram, acompanhe as nossas lives e as nossas postagens que nós fazemos com uma alta frequência. E se você ainda não está, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Lógico que nós temos vários canais de comunicação e eu também não poderia deixar de falar do Telegram, que é um aplicativo de mensagem muito parecido com o WhatsApp, porém ele tem vários recursos que nós consideramos melhores. Inclusive ele permite fazer enquete, a gente conseguir colocar arquivos mais pesados. E lá a gente disponibiliza uns conteúdos exclusivos só para quem está nesse canal. O link também vamos deixar aqui na descrição, ou você acha o link lá no Instagram, na nossa biografia. Então, não esquece, YouTube, Instagram, Telegram, vocês podem nos encontrar em todos esses canais.